segundo turno. Então, o time está funcionando. O Brenner está escalado na seleção do Muricy. O Diego está escalado na seleção do Serginho, se não me engano, na sua. E o Daniel Alves não está em nenhuma. O Gabriel Sara está se firmando cada vez mais. O Igor Gomes voltou a jogar em bom nível. O Luan ganhou espaço por ser o jogador do desarme no meio-campo. O Brenner tem 7 gols nos últimos 5 jogos. Então isso é alheio ao Daniel Alves. Tem uma questão dele e da função dele no time. E aí vamos passar, e o Muricy vai falar também sobre o fato de o Daniel ser o jogador de meio-campo. Serginho e Muricy? Serginho? Eu acho que qualquer avaliação em relação ao Daniel é uma avaliação individual, uma avaliação injusta, porque ele tá metido num caos, né? Um caos que não é não só no campo, mas é um caos no clube, problemas com a diretoria, questão salarial, enfim. Então, e tem uma fratura no meio ainda que atrapalha bem a trajetória do Daniel. Eu não consideraria o Daniel uma decepção, né? Eu acho que ele está abaixo do que ele pode produzir, mas para decepção eu acho meio forte. Vocês são bonzinhos com o jogador, né? Nunca o jogador é o culpado para vocês, hein? Vocês são bonzinhos, né? Não, ele não é culpado. Sempre é o treinador, né? E aí, mano? Ele sempre manda embora a gente. Eu acho que o Daniel, rapaz, ele estava jogando até que bem. Eu acho que essa contusão realmente prejudicou ele demais, né? Mas eu queria ver, sinceramente, o Daniel na posição que ele domina. Claro que não sendo aquele lateral de fundo de campo, né? O lateral que o Tite usa, né? O Tite usa um dos laterais, principalmente o lado direito, ele sempre usa o lateral para meia, né? Ele libera o lateral do outro lado, que no caso é o rapaz lá do Atlético da Madrid, né? O Lodi, né? E o lateral direito sempre joga por dentro, né? Que é um armador de jogada, né? Então eu queria ver muito ele nessa posição, né? Porque acho que ele ainda tem chance mais na frente. E de pôr um meia realmente na posição dele, né? Agora, para mim, a coisa que ele é importante para o São Paulo é que o São Paulo é uma garotada, realmente, que está se formando aí, tem vários jogadores jovens, e ele é muito importante, né, para passar mensagens boas para esse jogador, né? Ele é diferenciado, ele é um dos melhores do mundo, na Copa América foi o melhor, ele ganhou todos os títulos possíveis, entendeu? Então, eu acho que o São Paulo usa muito isso, o Diniz fala muito nisso, né? A presença dentro do campo. Só que eu acho, sinceramente, também, que ele está jogando seguido. Eu acho que, sinceramente, é um pouco mais forte para ele. Eu acho que ele deveria, né, se preparar para alguns jogos, né? Está jogando muito seguido. Claro que se for perguntar para ele, vai falar que não, está tudo bem, eu estou ótimo fisicamente. Mas eu acho que depois desse problema da fratura, ele sentiu um pouco, né? Ele não está com o mesmo ritmo antes da fratura, que ele corria o tempo todo, o GPS mesmo dele era sempre o melhor, aquelas coisas todas, né? Eu acho que está faltando um pouco de ritmo dele por causa da fratura. E eu lamento muito um cara talentoso, um bom jogador, como o Arboleda, tá de novo metido num problema que ele criou. O Arboleda foi filmado numa balada, num baile funk, na madrugada, sem máscara. E aí você expõe não só o Arboleda, mas o próprio elenco do São Paulo nesse momento de pandemia, né? Impressionante, cara, como o cara não se ajuda. E pode ser punido pelo São Paulo, e merece ser punido. Nesse momento, onde todo mundo tem que tomar vários cuidados, não é só cuidado com o seu corpo, né, de ir para um baile funk, para uma balada, mas expor o elenco do São Paulo e até os adversários do São Paulo sem máscara. Enfim, lamento pelo Arboleda, lamento mesmo. E a informação é que ele deve ser punido pelo São Paulo por isso. Falar de coisa boa, Pedro e Brenner. O Brenner, que está na seleção do Muricy Ramalho, a gente fez um levantamento dos números dele. Cara, o Pedro está jogando uma enormidade, né? O Pedro está jogando um absurdo mesmo. Mas o Brenner leva menos tempo para marcar gol do que o Pedro. Olha os números deles. O Pedro tem 34 jogos, 17 gols, 1.701 minutos jogados e leva 100 minutos para fazer um gol.
O Brenner tem 22 jogos, 13 gols, 1.159 minutos, leva 89 minutos para marcar o gol. Isso quer dizer que o Brenner tem um gol por jogo, desde que entrou em campo. E se você contar que ele não foi titular em todos os jogos, é um feito brutal do Brenner. O que acho que é o grande mérito do Fernando Diniz nesse momento é esse, né? Buscar alternativas no elenco de jogadores que estavam meio escanteados, que era o caso do Brenner, que era o caso do Sara, e tem nesses jogadores uma solução e os jogadores jogando muito nesse momento. O Brenner é engraçado, porque o Brenner foi emprestado para o Fluminense no ano passado, quando o Fernando Diniz estava lá. O Fernando Diniz veio para o São Paulo e ele pediu o Brenner de volta. Demorou um pouco para ele ganhar a confiança, mas ele fez o gol contra o Corinthians e ainda se falava assim, o Brenner tem... Saiu do banco. Saiu do banco, fez o gol 2-1. da vitória contra o Corinthians por 2-1. E aí se falava que os gols do Brenner eram gols contra o Corinthians. Ele tinha 3 gols contra o Corinthians. Agora já marca contra o Lanús, contra o Corinthians, ele tem todo mundo. 7 gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Pedro, que é um fenômeno, fez 3 gols. O Brenner fez 7. Lógico que você pode discutir o momento do jogador em relação ao que vai ser a carreira dele. O Dodô, um dia, o Muricy estava no São Paulo, o Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, né? Ganhou. A explosão do Dodô se deu num jogo que ele fez 5 gols, o São Paulo ganhou de 5-0. O Dodô já vinha lá de trás. Né? O Dodô também, o Muricy viu o empréstimo dele para o Paraná, voltou com o Muricy, e até ele virar o Dodô. O Brenner está nesse momento, da explosão, do crescimento, de bater no peito e dizer, olha, eu posso. Está ganhando a estatura, confiança da torcida e para ele mesmo. 20 anos tem o Brenner. O São Paulo começou a temporada com Pablo e Pato. E nesse momento tem Brenner e Luciano, seus jogadores mais confiáveis de ataque. Quem chamou? Muricy. Muricy. É muito legal falar no Diniz em relação a isso também, porque o Diniz é o tipo de treinador que não fica reclamando depois do jogo na imprensa, que não tem reforço, que não tem jogadores para contratar, quando perde um jogo, não. Ele segura a onda e ele sempre vai buscar alternativas. E nessas alternativas já surgiram vários jogadores que ele recuperou no São Paulo, é mais um, o Brenner, entendeu? Então a gente também tem que olhar com carinho isso, porque às vezes se faz crítica, mas tem que olhar o que o treinador está fazendo aí. Então, todo jogo que acaba, você nunca vai ver ele falando, porque não me dão reforço, fica chorando. Não, ele vai buscar alternativas no próprio elenco, né? Então, eu acho que é bom falar isso do Diniz, né? Que ele está recuperando muito bons jogadores do São Paulo. Muricy. Só tem um detalhe aí, Muricy. É que, assim, a gente está fazendo uma comparação numérica e os números não mentem, são jogadores comparáveis pelos números, mas não acho que sejam jogadores comparáveis pela categoria deles, né? Eu acho que o Pedro está numa outra prateleira, né? É a minha impressão vendo futebol, né? O Brenner é um entregador de gols, né? O Pedro é um atacante completo. É um atacante que sai para o jogo, que é centroavante quando precisa ser, né? Então, assim, ok, os números são esses, a gente não vai brigar com eles. Mas a minha impressão é que são jogadores Mas tem um asterisco aí, ó. diferentes. O Pedro não é, Luiz Roberto, o Pedro não é melhor que o Lewandowski, desculpa aí, hein? Tem um asterisco aí. É óbvio que você vê o Pedro jogar hoje, esse momento do Pedro, e ele tá anos-luz, tecnicamente, do Brenner. Mas o Pedro tem 23 anos. E o Brenner tem 20. Mas eu acho que o Serginho está certo, na minha opinião, porque o Pedro vai ser jogador de seleção brasileira. O Brenner talvez... Isso que eu ia perguntar para o Muricy. A gente tem que voltar 3 anos para lembrar o que era, para ver o que é o Brenner hoje. Sim. É uma diferença considerável, um atleta de 23 e outro de 20. Vamos falar de... E vamos lembrar quando a gente viu o Casemiro jogar moleque no São Paulo. Sim. Quando a gente viu o Rodrigo Caio jogar moleque no São Paulo. E venderam pra gente o próprio clube, que esses jogadores eram uma porcaria. Tanto que eles foram negociados rapidamente. A comparação que está nessa matéria de números é que o Brenner é o jogador que faz mais gols pelo São Paulo desde o Luiz Fabiano. E eu queria, do Muricy, eu queria entender isso também. O Brenner o que vai ser o futuro